कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते मुकेश कविकाकांत राधाकांत नमोस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः Krishna Krishna Hare Hare Hare
First of all, offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Raman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Om Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Raman Goswami Maharaj and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Guruvanda Goswami Maharaj Srila Bhakti Rapar Siddhar Goswami Bhakti Bhuri Goswami Maharaj Srila Bhakti Vikram Bharati Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and all of my respects. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravistam Vishnupada, Ashtutara Shata, Shrimad Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj. E a Nitya Pravistam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, minhas reverências aos meus pés de lótus, aos pés de lótus de Nitya Pravistam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Minhas reverências. Acho que esse microfone está meio baixo. This study I also even explain this verse of from Chaitanya Charitamrita, the glories of assistant sadhu sangam. Ontem à noite eu estava falando para vocês sobre um verso do Chaitanya Charitamrita, um livro sagrado, que vai dizer qual é a glória da gente estar em contato com o santo, Sadhu Sangha Mahima. Sadhu Sangha. Lavamatra Sadhu Sangha Sarvasiddhi. Lava means 1 second divided by 11. O que significa lava? Lava significa 1 sobre 11 avos de um segundo. But more Sadhu Sangha is very powerful. How associate with Sadhu Sangha? Sadhu Sangha é muito poderoso. Como se associar com o sadhu? Narada Rishi, he delivered all the living entities with his own Sangha, Sadhu Sangha. Narada Rishi, através de se encontrar com as almas por aí nesse mundo, ele conseguiu libertar todos os seres vivos, dando a sua associação, Sadhu Sangha. How? Como que ele fez isso? Surrender with sadhu, then sadhu will give mercy. Se você se render ao santo, ao sadhu, quando você encontra, ele vai dar sua misericórdia para você. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told this story of Narad and Mrigari Katha. E o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu contou uma história para a gente entender isso. É a história de Narada Rishi e Mrigari. Mrigari, the hunter. Mrigari era um caçador. Hunter, he completely, absolutely surrendered with Narada Rishi. Narada Rishi gave mercy. Então, o caçador era um caçador que se rendeu, se entregou completamente a Narada Rishi, esse grande santo. E aí, Narada Rishi, esse santo, deu misericórdia para esse caçador. Then, the hunter Mrigari, he became great devotee of Lord. E aí, dessa forma, esse caçador, chamado Mrigari, virou um grande devoto do Senhor. So Lord Chaitanya told this very nice, beautiful story. Once Narada Rishi entered in the forest. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu contou essa história. A história é a seguinte: uma vez o Senhor Narada Rishi entrou numa floresta. Then Narada Rishi saw 2 shoulders of the path
many animals have wounded. E aí ele viu, Narada Rishi viu que na trilha da floresta, dos dois lados da trilha, havia muitos animais caídos no chão e eles estavam muito machucados, severamente machucados. And so much blood also coming, and that place completely full of blood. Então os animais estavam severamente machucados e emanava muito sangue do corpo deles. E de fato o local todo estava repleto de sangue, era uma poça de sangue. That is called forest cat, and bear, birds. They are suffering and they are. Eram vários tipos de animais que estavam agonizando assim, severamente machucados no chão. Havia gatos selvagens, também havia veados, também havia pássaros. Now she became very surprised. Who did this? Not only one, two, not three, four. Lot of animals. To shoulder of the road. Narada Rishi ficou muito preocupado, preocupado quem fez isso com esses animais, porque afinal não era só um ou dois animais que estavam caídos no chão, eram vários, dos dois lados da trilha da floresta, vários animais assim, caídos no chão, agonizando e muito sangue, tudo sujo de sangue. Then Narada Rishi continued, enter in the deep forest. Narada Rishi continuou andando na trilha, entrando na floresta mais e mais. Then Narada Rishi saw one very cruel hunter. He took his bow and arrow and tried to kill him. Narada Rishi viu que lá dentro da floresta tinha um caçador muito cruel e assim, esse caçador, só de ver Narada Rishi, ele já pegou arco e flecha para atirar em Narada, esse santo. And he shouted with harsh words to Narada Rishi. E aí esse caçador inclusive começou a gritar com Narada Rishi sendo super grosso. Hey, Sadhu, why have you come here? Ei, Sadhu, ei você, seu santo aí, você veio fazer o que aqui? You came here, so some deer and others, they ran away. I could not kill to them. Porque você apareceu aqui, os outros animais saíram, fugiram e não vou agora conseguir acertá-los. If you have need some skin of the deer, I can send you a place. Se você precisava de um couro de veado, eu poderia mandar lá pro onde você mora. So why did you come here? Por que você veio aqui? O que você veio fazer aqui? So that hunter, his name is called Mrigari. Mriga Ori Mrigari. Mriga means deer. Ori means, what do you mean Ori? Enemy. And for this regard, his name is called Mrigari. Então esse Mrigari, que é esse caçador muito cruel. Então ele falando com esse santo Narada Rishi assim de forma muito grossa, muito agressiva. Na verdade, o que significa o nome dele? Mrigari, né? Mriga significa veado, né? Um animal, um antílope. E Ari significa o inimigo. Então ele é o caçador. Narada Rishi is very powerful sadhu. And when Mrigari took his bow and arrow, tried to kill to Narada Rishi, then Narada Rishi just raised his hand. Then Mrigari's anger little bit gone down. Mas Narada Rishi, esse santo que se encontrou com esse caçador na floresta, era um santo muito poderoso. Então, quando esse caçador agressivo veio com arco e flecha para cima dele, esse santo levantou a mão e fez assim, aí automaticamente toda aquela raiva, aquela agressividade do caçador foi se acalmando. Then Narada Rishi asked to Mrigari, I saw on the two shoulders of the road many animals and half wounded, so much pain, their legs scarred, and they are suffering. Who did this? Foi onde Narada Rishi, esse grande santo, perguntou a Mrigari, esse caçador. Olha, eu estava andando até aqui e eu vi que na trilha da floresta havia muitos animais caídos no chão, estavam severamente machucados, feridos, agonizando, sangrando muito, praticamente mortos. Né? Quem fez isso com esses animais? Then Mrigari hunter, he told, I did. He was very bold and told, I did this. E aí esse Mrigari caçador, né, todo orgulhoso, né, todo assim, já falou assim, fui eu que fiz, fui eu mesmo. Then Narada Rishi told, why did not you completely kill to them? E aí Narada Rishi, o santo, perguntou para esse caçador, por que você não matou os animais completamente?
and they are suffering. Why do you do this? Por que você deixou eles assim moribundos, sofrendo, agonizando até a morte? Then Margarita told, actually, I learned this lesson from my father. Aí esse caçador falou assim, eu aprendi a caçar assim com meu pai. And when these animals suffering and flipping their legs, then I am very happy looking this. Quando eu vejo os animais agonizando, se debatendo, se contorcendo até a morte, eu fico muito feliz. So for this regard, I did not completely kill them. Foi por isso que eu não matei eles de uma vez. Then Naradishi told, do you know? Next life, you will become animals, the animals will become hunter. They will kill you also. E aí Naradishi, o santo, explicou para o caçador, você sabia que na próxima vida você vai nascer como um animal e esses mesmos animais vão nascer como caçadores e eles vão matar você e você vai sofrer a reação. But a hunter, Margarita, I don't believe her. Next life I will become animals or anything. I will not. Mas Migari disse, eu não acredito que na próxima vida eu vou nascer um animal, não, como um animal. Many people also this philosophy of thinking, oh, this is my only one life, the last and first. Tem muita gente que acredita que essa vida que a gente tem agora é a única vida, primeira e última, não tem outras vidas depois da morte. But this is not true. Mas isso não é verdade. You have to come. Therefore, every action is equal and opposite reaction. And according to your karma, fruitive action, you again and again come this material world and suffering. That your fruitive action, karma. Então, na verdade, para toda ação existe uma reação de igual intensidade no sentido oposto. Essa é a lei da ação e reação. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. E a gente vai ter que voltar em milhares e milhares de vidas para pagar tudo que nós fizemos. And what you are doing, all karmas in reserved for your next life, you have to come and suffer that karma. Tudo que você está fazendo está ficando guardado para você. E na vida seguinte você tem que voltar para sofrer todas as reações do que você fez nessa vida. But those who are cruel person, hunter, or impartialist, they don't believe. They again will come and again will suffer. They don't believe. Mas pessoas que são muito cruéis e impersonalistas também, elas não acreditam em Deus, né, de uma forma assim geral, elas não acham que elas vão voltar na vida seguinte para pagar as coisas que elas fizeram. Elas não acreditam na vida após a morte. But Naradishi told, no, you have to suffer to killing these animals. Mas Naradishi, o santo, explicou para o caçador, não, você vai ter que voltar para sofrer as reações do que você fez com esses animais. Hunter told, this is my business, I am doing this. O caçador falou, mas esse é meu trabalho, eu vivo para fazer isso. Eu vivo disso. And Naradishi told, I do bhajan and sadhan, everything will come. Why you are killing these animals? Naradishi disse, você não precisa se preocupar em manter a sua vida dessa forma, matando animais para conseguir dinheiro. Você pode simplesmente adorar a Deus. Se você fizer isso, naturalmente você vai obter muita coisa na sua vida. Then você precisar. Por que viver dessa forma? Then by the causeless Naradishi, the hunter realized all the animals coming and try to kill him. E aí, pela misericórdia desse grande santo Naradishi, esse caçador teve uma visão, ele teve um sentimento profundo, uma realização de que de fato sim, na próxima vida todos esses animais, eles iam voltar para matá-lo. Then automatically hunter and he completely surrendered to lotus feet of Narad Rishi. E aí automaticamente, ao ter essa visão das consequências dos seus atos, esse caçador, Mrigari, ele se entregou absolutamente aos pés de lótus de Narada Rishi, esse grande santo. Then he told, how will maintain my life? E aí o caçador perguntou para o santo, mas como que eu faço agora para me sustentar? And then Narada Rishi told, first you break your bow and arrow, then I tell you. Narada Rishi, o santo, falou para ele, olha só, você primeiro tem que quebrar o seu arco e flecha, que é o que você usa para matar os animais. Você faz isso, depois eu te conto. Then Hunter told, if I break my bow and arrow, how to maintain my family's life?
Mas o caçador perguntou, se eu quebrar o meu arco e flecha, que é o que eu uso para me sustentar, né, caçando, como que eu vou manter minha família? Then Narada told, first listen my instruction. E aí Narada Rishi falou assim, primeiro ouça minhas instruções. Then I will arrange everything for you. Eu vou arranjar tudo para você. Then hunter, he broke his bow and arrow. E aí o caçador, ele quebrou o seu arco e flecha. And Narada told, listen, here you stay and you worship Tulasi Seva. Narada Rishi falou, olha só, fique aqui e adore a Tulasi Seva. And chant holy names. E cante santos nomes. And then you can see how much money or how much and food is coming. E aí você vai conseguir ver quanto dinheiro e quanta comida vai aparecer para você só por você estar adorando a Deus e Tulasi. So Narada he gave mantra to him also. E Narada Rishi deu um mantra para esse caçador. And you chant this mantra and serve Tulasi, and then you get everything. Então ele disse, cante esse mantra, sirva a Tulasi, a planta sagrada, e você vai alcançar tudo. Then hunter, he gave up all his bad habits. E aí o caçador, hunting the animals and he worship Tulasi and chanting holy names, mantra in there. E aí o caçador então largou todos os seus maus hábitos, né, e começou a cantar os santos nomes, o mantra, e ficou ali adorando Tulasi Devi. Then everybody think now Mrigari is great devotee of Lord. E aí todos ficaram muito surpresos quando souberam que aquele caçador Mrigari agora havia se tornado um grande devoto. Then everybody will be giving so much donation to him. E aí as pessoas começaram a dar muitas doações para ele. But the hunter, Mrigari, just whatever is need, he accept, others he also distribute for Mas o people. Mrigari, o caçador, ele só aceitava de doação o que ele precisava, e o resto excedente ele distribuía para as outras pessoas. Understand? In this way, Mrigari, now he is a great devotee of Lord. Entende? Dessa forma, então, o Mrigari, ele agora virou um grande devoto do Senhor. And one day, Narada Rishi, he told his one sadhu, what is his name? Parvat Rishi. Um dia, Narada Rishi falou para outro santo que era amigo dele, chamado Parvata Rishi. I have to go to visit my disciples. Please come with me. Ele falou, eu tenho que visitar meu discípulo, venha comigo, por favor. So when Narada Rishi came in the same place, hunter, what is his name? Mrigari, he saw his Gurudev is coming. Então, quando Narada Rishi estava vindo onde morava Mrigari, Mrigari viu que o seu Gurudev estava vindo. Then he thinking, I have to pay my obeisance, Dandavat Pranam to Guru. Então ele pensou, preciso prestar minhas reverências para o meu Guru, Dandavat Pranams. Reverências prostradas. But he saw on the ground small ants. Mas Mrigari viu que no chão havia algumas formiguinhas. Then he thinking, if I pay my obeisances, lay down on the ground, maybe that ants will be die. Mas ele pensou, se eu deitar no chão para prestar minhas reverências, eu vou acabar matando essas formiguinhas. Then he took his cloth very softly and gently, moved the ants from the ground. E ele pegou um pano dele assim, né, com muito cuidado, muito zelo, ele afastou as formiguinhas para o lado. Before he was cruel, he did not think they will suffer. But now he thinking, if small one ant will be die, he is feeling pain in his heart and so much compassion coming. Antes ele era cruel, né? Ele matava tantos animais. Mas agora ele tinha compaixão até mesmo por umas formigas no chão. Ele sentia tanta dor só de imaginar o sofrimento das formiguinhas. This is called the association of sadhu sangha. Esse é o poder. Now he told Parvati, look, before he was hunter, very cruel, and now he is a great devotee of Lord. Narada Rishi disse, ele antes era muito cruel, mas agora ele é um grande devoto do Senhor. Esse é o poder de se associar com um sadhu, né? De você estar na companhia de um santo. So how
the hunter, Migari, will become great devotee of Lord. Because he broke his bow and arrow. Agora o ponto, como que esse caçador, Mariga, ele virou um grande devoto do Senhor? Como? O ponto importante é que ele quebrou o arco e a flecha dele. What is our, we have also bow and arrow. We have also bow and arrow. Nós também temos nosso próprio arco e flecha. What is that? Our many kinds of ahankar. We do not give up our ahankar and sense, false ego. Então a gente não abandona o nosso falso ego, nosso arrancar. Esse é o nosso arco e flecha. When we will give up all kinds of our false ego and surrender to Guru and Krishna, that time we will receive the mercy of Guru and Krishna. O dia que a gente largar mão de todos os nossos falsos egos, né, nossos orgulhos, e nos entregarmos completamente a Guru e Krishna, receberemos a misericórdia de Guru e Krishna. What are you thinking? What will do? How will maintain my life? Who will give me shelter? A gente está sempre pensando e preocupado. Where I will go? A gente está sempre preocupado pensando o que fazer, como manter minha vida, onde que eu devo ir. Lord, He creates all the living entities, and He also reserves the food for all the living entities. Mas assim, na verdade, Deus ele cria todos os seres vivos e também Deus prepara também os alimentos para que todos os seres vivos sobrevivam. Elephants, how many kilos need to food? Imagina quantos quilos de comida não come um elefante por dia. In the forest, animals, the elephants, they are eating or not? Mas na floresta, os animais, os elefantes também não conseguem alimento? Lion, tiger, all they also getting food. O leão, o tigre, todos eles conseguem comida e alimento. We are not giving, even the top of the mountain, trees, growing up or not. Who is giving water in there? Você pode ver que em montanhas, no topo de uma montanha também tem árvores, as árvores estão crescendo lá no topo de uma montanha, mas quem que rega essas árvores que estão crescendo em cima de uma montanha? Krishna, He is our maintainer, and Krishna, He is our protector. Na verdade, Deus, Krishna, Ele é o nosso mantenedor e o nosso protetor. This is the 100%. When these types of faith will come, then we will attain our perfection goal. Quando você desenvolver esse tipo de fé, você vai alcançar a meta da sua perfeição espiritual. Saranagati means here. There are 6 limbs of surrender. Anukullasa sankalpa, pratikullasa vivarjanam, rakhisati vissaso, goptritte varanam tatha, atmanikkhippa karpanya, saravidha saranagati. There are 6 limbs of surrender. Então, a rendição, essa entrega, Sharanagati, existem 6 aspectos que consistem a rendição. Which is favorable for bhakti, we have to accept. Which are unfavorable bhakti, we have to reject. Então, primeiro você tem que aceitar o que é favorável para a bhakti, para a devoção, e rejeitar o que é desfavorável. Anukulasa sankalpa pratikulasa vivajana rakhisati Krishna is my protector. Or goptitte varana, Krishna is my maintainer. E você também pensa, Krishna é meu protetor e o meu mantenedor. Goptitte varana, this is called the main thing. This is called principle and symptoms. Goptitte varana is my maintainer. Então, o que acontece? Protector and maintainer. Goptitte varana. Na verdade, dos 6 aspectos que representam a rendição à entrega, na verdade, dos 6 aspectos do que consiste a entrega, o principal é Goptitte Varanam. Ou seja, você pensar que Deus é o seu mantenedor. Deus é o seu mantenedor e protetor. Mantenedor, ele me mantém. Atmanikkhippa karpanya. Atmanikkhya means offer your heart and soul to Krishna. E também você tem que entregar o seu coração para Krishna. Or karpanya means always very humble.
Isso é Atmanikshepa. E também Karpanya significa ser sempre muito humilde. And these are the 6 limbs of Saranagati. Então esses são os 6 aspectos que compõem a rendição. And we say in battlefield of Kurukshetra, all the Kauravas, they tried to protect to Jayadratha. Jayadratha, understand? Because Krishna promised, Arjuna promised that tomorrow before sunset I have to kill Jayadratha. Because Jayadratha, he killed his son Abhimanyu. That time Abhimanyu completely helpless and weaponless. Nirastra. And that time 7 warriors attacked to him and killed. For this regard, Arjuna, he took vow that tomorrow before sunset, I have to kill Jayadratha. And if I will not kill Jayadratha, then I will jump in the fire and give up my body. A gente vê um exemplo sobre esse ponto no Mahabharata, na história do Mahabharata, que é o seguinte: havia uma pessoa chamada Jayadratha, que ele foi responsável por assassinar Abhimanyu, filho de Arjuna. Na verdade foi o seguinte: Abhimanyu, filho de Arjuna, ele estava numa situação na batalha que ele estava sem nenhuma arma, estava assim, sem ter nenhuma arma para atacar o inimigo. E aí esses 7 inimigos, que eram 7 Maharathas, que eram guerreiros muito poderosos, 7 de uma vez atacaram Abhimanyu, e ele estava sem arma para lutar de volta, para lutar contra eles. Então isso não é correto. E aí o principal que assassinou Abhimanyu foi Jayadratha. Então, diante disso, Arjuna, o pai de Abhimanyu, ele fez um voto. Ele disse: se até amanhã, antes do pôr do sol, eu não matar Jayadratha, o responsável pela morte do meu filho, eu mesmo vou me tacar, me atirar no fogo e vou me suicidar. That time, Duryodhana, Dusasana, all they tried to protect to Jayadratha. E aí os Kauravas todos, como Duryodhana e Dushasana, estavam fazendo de tudo para proteger Jayadratha, protegê-lo de Arjuna. And then next day, from morning, Kaurava and Pandavas, they are fighting to each other. Then, but Jayadratha is very far, and all the warriors, they also protect to him. Então, no dia seguinte, desde manhã bem cedo, os Kauravas e os Pandavas estavam numa batalha acirrada, mas os Kauravas fizeram o quê? Botaram Jayadratha lá no final do campo de batalha, bem longe, para que ficasse bem difícil de ser alcançado por Arjuna. And Dronacharya, Kripacharya, all they protect to him. E aí todos os guerreiros, como Dronacharya e Kripacharya também, estavam ajudando a proteger Jayadratha. Arjuna cannot go in front of Jayadratha to kill him. Então, por causa de todos esses obstáculos que eram representados por esses outros guerreiros, Arjuna não estava conseguindo facilmente ir até Jayadratha para matá-lo. And then sunset. E aí deu o pôr do sol. And then they are, what is called? Fight of, No. Stop. Because when sunset, they have to stop their fight. Então, o que acontece nas regras da guerra, quando dá o pôr do sol, não pode mais ter a luta, a batalha, a guerra. Então, porque o sol tinha se posto, eles pararam de lutar, todos eles. So Arjuna have to jump in the fire. Então, de acordo com o voto que Arjuna tinha feito, ele tinha que agora se jogar, voluntariamente, ele tinha que se matar se atirando no fogo. Then Pandavas, they become very upset. What to do now? E aí os Pandavas ficaram muito tristes, né? A gente vai perder Arjuna, nosso irmão, o que fazer? Yudhishthira, and Nakul, Sahadev, all the upset. If Arjuna will die, so what happens? They will be defeated. Então todos os outros irmãos, como Yudhishthira, Bhima, Nakul, Sahadev, estavam totalmente, muito tristes. Sem Arjuna, eles com certeza perderiam a guerra, não tinha dúvidas. And then Krishna told, yes, Arjuna, you have to jump in the fire, you have to die. E aí o próprio Krishna, Because you have to keep your vow. E aí o próprio Krishna falou para Arjuna, sim, você tem que cumprir sua palavra. Você disse que ia se matar se não matasse Jayadratha, então você tem que cumprir isso e se jogar conscientemente no fogo. And
Then Arjuna, he is going to jump in the fire. Então Arjuna estava indo se atirar no fogo. Now Kauravas, Duryodhana, Dushasana, and all they are happy. They are coming in front of Arjuna and they are laughing. Arjuna, we have to die. Então os Kauravas, Duryodhana e Dushasana estavam achando uma graça disso tudo, rindo. Isso aí, Arjuna vai se matar, já era. Muito felizes. And Jayadratha, he also came. He wants to see how Arjuna jumped in the fire. E o Jayadratha também veio ver a situação, né, de como Arjuna ia se atirar no fogo. So now Arjuna is going to jump in the fire. Então Arjuna estava indo se atirar no fogo. Then Krishna told, hey Arjuna, now you are going to jump in the fire, you have to take your Gandiv, your weapon. E aí, o que aconteceu? Krishna falou para Arjuna, você vai se atirar no fogo agora, você vai se tacar no fogo, leva consigo o seu arco e sua flecha, hein? Sua Gandiv. Seu arco e That time Arjuna told, what will do now? This Gandiv, this weapon, what will do now? Now I am going to commit suicide, coming to jump in the fire. Arjuna perguntou What para is the Krishna, need this Gandiv? por que eu tenho que levar minha Gandiv, meu arco, minha flecha para me suicidar no fogo? Eu vou ter que me matar, por que eu vou precisar um arco e flecha? Then Krishna told, yes, you have to take your Gandiv, where we are going. Mas Krishna falou, não, mas sim, você tem que levar a sua Gandiv, o seu arco e flecha, leva sim. So now Arjuna, he took his Gandiv and tried to jump in the fire, according to the instruction of Krishna. Então o que aconteceu? Arjuna estava indo se jogar no fogo e levou consigo seu arco e flecha, de acordo com as instruções que Krishna tinha dado. Then Krishna told, stop, don't jump. E aí Krishna falou assim, peraí, não pula ainda não. Then Krishna told, this is not, look, this time not sunset. Krishna falou para Arjuna, olha só, o sol nem se pôs ainda. This is now midday. Na verdade é meio-dia ainda. That time, Kauravas, Duryodhana said, no, sun already set. This is the darkness coming. E aí os Kauravas, né, do Shasana, do Duryodhana, claro que não, olha só, tá tudo escuro, claro que o sol já se pôs. Then Krishna took out his Sudarshan. Actually, before Krishna had covered the sun with his Sudarshan Chakra. E aí Krishna fez o quê? Ele removeu a Sudarshana Chakra, que é um disco transcendental. Krishna removeu sua Sudarshana Chakra de cima do sol. Na verdade, Krishna tinha colocado a Sudarshana Chakra em cima do sol e parecia que estava escuro de noite, mas na verdade era a Sudarshana cobrindo o sol. So for this regard, all they are thinking, now sunset. Por causa da Sudarshana que Krishna tinha colocado, todo mundo achou que o sol tinha se posto, mas não era verdade. And now Krishna also took back his Sudarshan Chakra and so the midnight sun is on the middle of the sky. E aí Krishna pegou de volta a sua Sudarshana Chakra e o sol estava assim bem no meio do céu, era bem meio-dia, o sol abrasante. Then Krishna told Arjuna, now we kill Jayadratha. Krishna falou para Arjuna, vai, agora, mata o Jayadratha. You have to kill Jayadratha. Você tem que matar ele. Then all Kauravas, they go, no, Jayadratha has no weapons, nothing. So you can't kill to him. Mas os Kauravas ainda falaram, não, agora não pode matar o Jayadratha não, porque ele não tem nenhuma arma, não está certo matar ele agora. Then Krishna told to them, all you killed Abhimanyu. That time also Abhimanyu, he was alone and no weapon. Aí Krishna falou para os Kauravas, mas quando vocês foram matar Abhimanyu, vocês eram 7, eram vários guerreiros, Abhimanyu sozinho, sem nenhuma arma na mão. Estava certo aquilo? And then Arjuna, he killed Jayadratha. Aí foi onde Arjuna matou Jayadratha. And what is the teaching? Qual é o ensinamento por trás dessa história? Bhaktivedanta Swami Maharaj, most of the time he used these Bengali words, Rakhe Hari Mare Ke, or Mare Hari Rakhe Ke. If Lord protects you, no one can kill you. Or if Lord is thinking, I will kill you, no one protect you. O ensinamento nessa história tem a ver com provérbio que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj sempre falava. Mare Hari Rakhe Ke, Rakhe Mari. Desculpa, Rakhe Hari Mare Ke. If Lord protect you,
no one killed you. Or if Lord is thinking, I killed you, no one can protect you. Que significa o seguinte: se Deus quiser te matar, ninguém vai poder te proteger. Se Deus quiser te proteger, ninguém vai poder te matar. Huh? Same story also in Mahabharata also. And Dronacharya's son and Asatthama, he studied Brahmastra and tried to kill Parikshit Maharaj. That time Parikshit Maharaj is the womb of his mother Uttara. Então, o que acontece também, tem um exemplo sobre isso no Mahabharata também, que é a história de Parikshit Maharaj, né, que o que aconteceu foi o seguinte: o filho de Dronacharya, chamado Ashottama, ele atirou uma Brahmastra, essa arma letal, pro ventre de Uttara, onde estava Parikshit Maharaj, dentro do ventre. But Krishna entered in the womb of Mother Uttara and protected to him with his, what is it called? Gada. Gada means? Club. Mas o que aconteceu? Krishna, Deus, ele entrou no ventre de Uttara e acabou com a Brahmastra usando a sua massa. And for this regard, Parikshit's one name is called Vishnu Rath. Understand? What is the name of Parikshit? Vishnu Rath. Vishnu means Lord Vishnu Krishna. Rath means protect. That means Parikshit Maharaj, he protected by Vishnu. For this regard, his name is called Vishnu Rath. Então, por isso que um dos nomes de Parikshit Maharaj é Vishnu Rath. Vishnu é Deus, Krishna e Rath protegido. Então, ele foi protegido por Deus logo no ventre. Né? Krishna acabou com a Brahmastra e o protegeu no ventre. Por isso o nome dele é Vishnu Rath. That means sadhak also the first ideology. If Krishna is my protector and Krishna is my maintainer. Então, o sadhaka, praticante, também tem que pensar isso. Krishna, Deus, ele é meu protetor e meu mantenedor. No one can protect you. If your time will come, no one can protect you. Only if Krishna desire coming protect, then you will be protected. And no one can protect you. Na verdade, se chegar a sua hora, ninguém pode te proteger. Se for para acontecer alguma coisa com você, ninguém vai poder te proteger se for o desejo de Deus. So, Saranagati, this is also Anukulasa Sankalpa Pratikulasa Vivarjanam Rakhisate Visasu Guptite Varnam Tata Atmanikhyapakar Panne Saravida Saranagati. Yeah, Guptite Varnam, this is called the main or primary symptoms of Saranagati. Então, os 6 aspectos da rendição, Anukulasa Sankalpa, né? Esse verso explica, mas especialmente o principal da rendição da entrega é Goptita e Varanam. Deus é meu mantenedor, meu protetor. According to your previous karma, what you will get, everything is also predicted and predestined. Então Deus é meu mantenedor. Isso é o principal. E tem mais um ponto também. Na verdade, tudo que a gente obtém ou não nessa vida tem a ver com o nosso karma passado. Tudo já está predestinado e predeterminado para você. Tudo que você irá receber ou não. Today you will eat prasad or not? Yes, man. Hoje você vai tomar praçada ou não? What are you thinking? Você acha que vocês vão conseguir tomar praçada depois da aula ou não? Maybe. What? Maybe yes, maybe no. Only God. Huh? If it is in my karma. Follow. If it is in my karma, then I will read. Otherwise, not. If Krishna desire, then you will get. If Krishna not desire, you will not get also. Então, você vai tomar praçada ou não? Se for desejo de Krishna, você vai. Se não for, você não vai. Chaitanya Bhagavat, read Chaitanya Bhagavat, written this verse. Lakha dharma jadi rahe ghare, Krishna ichha bina grahan karite na pare. If you have many kinds of food, many things, if Krishna desire will not come, you cannot eat also. Então tem um verso no Chaitanya Bhagavata que diz o seguinte: você pode ser muito rico, pode ter muita comida do bom e do melhor, mas se não for o desejo de Krishna, você não vai conseguir comer. Everything is Krishna is our maintainer, Krishna is our protector. Então a gente sempre tem que pensar: Krishna, Deus, é o nosso protetor e nosso mantenedor. Is mic not working? Okay. Understand? This is also true. And Also, many rich persons,
and lot of wealth, money, thinking. But and sugar coming, blood sugar, cannot eat. Sugar is on there, but cannot eat. Se a pessoa tiver diabetes, pode até ter. Então tem muita gente que é rica, e aí o que acontece? Ela é muito rica, ela tem toda, né, a disponibilidade de comer tudo bom e do melhor, mas a pessoa tem diabetes. Então por causa disso ela não pode desfrutar e comer vários alimentos deliciosos. This is problem. Everything depends on Krishna. Krishna is our maintainer, Krishna is our protector. Tudo depende de Krishna. Krishna é o nosso mantenedor e o nosso protetor. So today you will get food or not? No one can say. Only Krishna knows. Apenas Krishna sabe se você vai conseguir jantar hoje ou não. Ninguém pode dizer isso. One day I told this story also. Understand? One person, he is going his father-in-law's house. One day I told her. No Rio. No outro dia eu contei essa história que era o seguinte: tinha um homem que estava indo visitar o seu sogro. And because his father-in-law, mother-in-law many times called, please come and take prasad in our house. Os sogros estavam insistindo para ele ir na casa deles, para tomar praçada, para jantar com eles. Então ele estava indo encontrar os seus sogros. And prepare many kinds of preparation prasad. E aí os sogros, né, iam cozinhar várias preparações para receber o seu genro. And please come. Then he is going to his father-in-law's house. Então venha, por favor. Então ele estava vindo para a casa do seu sogro. Then on the way, one old lady, she took one pot and put some sand in his pot and again throwing. E aí o que aconteceu é o seguinte: no caminho ele passou por uma senhorinha que ela estava enchendo um pote de areia e depois ela tirava a areia do pote, botava areia no pote e tirava a areia. Then he asked the old lady, what you are doing? Why put the sand on your one pot and throwing down and again putting why? E aí ele perguntou para ela: por que você fica fazendo a mesma coisa sem parar? Você coloca areia dentro desse pote, tira a areia do pote, bota de novo, tira de novo. Then she told, now I am looking. Today you will take prasad or not, you eat or not. Aí ela falou assim: é porque eu estou avaliando para ver se você vai tomar praçada, ou se você vai conseguir comer hoje ou não. Then that person, okay, tell to me, today I will eat food or not. E aí esse homem perguntou para essa senhorinha: tá bom, então me diga, você acha que eu vou conseguir comer hoje ou não? Then old lady as a measurement all the sand with his pot and roll down. And you know, today you will not eat any food. E aí essa senhora, ela estava medindo, né, aquela areia do pote, e avaliou e falou assim: olha, não, hoje você não vai conseguir comer nada. Then told, I don't believe you're this. My mother-in-law, father-in-law calling to me, come and take prasad. Ele falou assim: não acredito em você, porque os meus sogros estão me chamando muito para ir na casa deles comer com eles. Então, com certeza eu vou conseguir comer hoje. So that person, he came his father-in-law's house. Então, finalmente esse homem chegou à casa dos seus sogros. Then his mother-in-law prepared many kinds of preparation, with very nice, beautiful plate. Understand? Pasta, pizza, many kinds of, 50 types of, Delicious food. and delicious food. Yes. Very nice. Então, a sogra, né, quando o genro chegou, a sogra já preparou, fez o prato dele, botou a pizza, botou lasanha, botou macarrão, pizzarada, botou muita comida gostosa, preparou o prato para ele. Indian system is different, no? And if you go your father-in-law's house, you cannot believe. Então, na Índia, vocês não imaginam como o genro é tratado na casa dos sogros. É muito diferente no Brasil. And if you go Bengal, then you can see. And you ask, every day, how many kinds of preparation? Countless. Prepare everybody. Então, se você for na Bengala, você vai entender o que é isso, né? Cozinhar várias preparações para receber sua visita. Você pode perguntar para ele que estava lá comigo, ele vai dizer como que eles servem as visitas em casa na Bengala. And if you go Bengal prasad, then you understand. Hard work also, and simultaneously, so much happiness will come. Many kinds of prasad. Então, eles oferecem muitas praçadas, muitas preparações. Então, ir na Bengala para pregar é um trabalho árduo, mas também dá muita felicidade. São tantas preparações. And every house,
They also worship your lotus feet. Em cada casa eles vão adorar os seus pés de lótus. Pergunta pra ele. By force. A força eles pegam lá o pé. To be sick, you know, because too much water. All the time washing. What do you think? It's saying maybe you even get sick because your feet is always wet. Washing Like this, washing. Five times. Because this is their custom. Yeah. Tradition. É a tradição na Bengala fazer isso com as visitas. Their tradition. If they see the sadhu, they have to worship lotus feet. Na verdade, na Bengala, se eles virem um sadhu, um santo, eles têm esse costume, a tradição de que eles têm que lavar os pés de lótus do santo. So now coming that person, and now his mother-in-law prepared many kinds of preparation, delicious food and very nice plate preparation and put on his table, and he is going to eat. Então o que aconteceu foi que a sogra preparou o prato do genro, ele fez o prato dele, botou toda a comida gostosa no prato, tudo, preparou tudo e botou ali para ele sentar e comer. And then he smiled. He was smiling. That old lady, she told, today I cannot eat any food. In my fate there no any food. Look how many preparations. E aí esse homem sentou na frente daquele prato de comida, lotado de comida boa, e deu um sorriso assim, pensando no quê? Daquela senhorinha que no caminho tinha dito para ele que hoje ele não ia conseguir comer. Aí ele se lembrou assim, sorrindo, imagina, olha só, como não? Quanta comida boa eu vou comer agora? Just his mind coming these things and smiling. Oh, the old lady told, today I cannot eat anything, no food, nothing. Look how many preparations. Então ele se lembrou das palavras daquela senhorinha, que ela tinha dito que ele não ia conseguir comer naquele dia. E aí ele sorriu pensando, olha só, como não? Quantas coisas eu não vou comer agora? Então pensando nisso, ele deu um sorriso. So he's smiling. Look, nice prasadam, I have to go to eat. Olha só, essa praçada, essa comida tão boa que eu vou comer agora. E ele deu um sorriso. In the meantime, his brother-in-law is there. E aí o cunhado dele também estava ali. Understand? Indian, this system also, especially in Bengal. If you are what is called son-in-law, damad, you cannot believe how your mother-in-law, how your father-in-law, how your what is called daughter-in-law, how they are saying, always eager to serve you. Então isso também é um outro costume da Índia, da Bengala especialmente também tem muito isso, que é o seguinte, a família da sua mulher elas fazem de tudo para servir, para tratar muito bem o genro, né? No caso, o esposo da filha. Então, se você é um genro, o seu sogro, o seu cunhado, todo mundo da família da sua mulher vai fazer de tudo para te tratar muito bem, vai tratar você com muito zelo e cuidado. And if I tell to you, you thinking this is some romantic or imaginary, but you can go and see. Se eu falar para vocês acham que eu estou inventando, que é uma imaginação, mas não, se vocês forem lá, vocês vão ver que é assim mesmo. Os genros são tratados, né, de primeira. All they will come. Even we are sadhu, no? We are not they also do this. Fanning with their sari, Maharaj, they oh my, so many. No. But they don't listen. All this surrounded. You cannot believe how they have love and affection. Então, eu não sou o genro de ninguém, mas mesmo assim eles tratam os santos também, os santos, com muito amor e carinho. Eles tratam, servem o santo quando visita a casa deles com muito carinho, muito zelo, muita atenção. Vocês não imaginam. Pode perguntar para eles ficam em volta, a família inteira, todo mundo em volta da gente e serve a gente diz que não precisa, eles querem, inclusive as moças ficam abanando com o sari, com a roupa delas, ficam abanando a gente, fazendo um ventinho, a gente diz que não precisa, elas fazem mesmo assim. Então, pode perguntar para eles, vocês não imaginam, eles têm muito amor e carinho, muito amor e afeição pelos sábios, pelos santos. Even they are very poor, but still they give everything to you. What do you want? Give. Eles são pessoas muito pobres, mas mesmo assim, quando eles te recebem, eles na verdade dão tudo para você, o que você quiser lhe dar. And actually, we went into one poor lady, very poor. Just if she maintained her life selling the pop rice, but she also prepared prasad for how many?
2,000 people. A big festival. Então pergunta pra ele, pro Krishna Balaram Prabhu. Teve um dia que a gente foi na casa de uma senhora que ela era muito pobrezinha, muito pobrezinha. Ela se sustenta vendendo arroz inflado, que é tipo uma pipoca de arroz. Ela vive assim, dessa forma muito simples, muito humilde. Mesmo assim... Even when we leave their house, also give the pop rice to everybody. Mesmo assim, ela organizou um festival de praçada, fez assim uma tenda, organizou comida para 2.000 pessoas. Mesmo ela sendo tão humilde, vivendo de vender pipoca de arroz. E aí no final, quando todo mundo estava indo embora, ela dava uns saquinhos com arroz inflado, né, que é essa pipoquinha de arroz para todo mundo. And I asked her, how do you maintain? And also prepare many prasad for 1,000 people. How? Well, Krishna is giving, we are doing it. We are arranging this prasad. They are not the rich people. Rich people is another chalo. But those are poor people, how they are love and happy. Então, depois a gente perguntou para ela, como é que você cuidou, como é que você, né, organizou esse festival tão grande de comida para tanta gente, né, de onde você tirou, né, os insumos? E aí ela falou assim, na verdade, Krishna, ele dá e a gente que prepara. Krishna dá e a gente prepara. Então, as pessoas que são ricas é diferente, mas você vê, as pessoas humildes têm tanto amor e afeição e servem dessa forma. And if you come Bengal Prasad one time, then you can see. Se vocês forem pregar na Bengala, what I'm speaking, they can understand. Vão entender o que eu estou falando. Many kinds, every day, many kinds of also, what is called, sweet. 10, 15 types of sweets they give. Fruit, sweet, everything. Todos os dias, quantos tipos de doces? 10, 15 tipos de doces, frutas, todo dia. I've never touched that sweet, just Mas eu nem gosto dos doces, né? Tulsi Pata. But they giving all the with tulsi leaves. Without offering tulsi, they will not give. Mas tudo que eles oferecem sempre com a tulsi. Eles não entregam nada pra gente sem tulsi. We will go. Next time we will go. Quem quer ir? Próxima vez que vai. We will go Bengal Prachar or not? Vamos com você, Bruno. But one thing, every preparation is chili there. Então, quem vai na próxima vez? Você vai? Vai pegar na bengala? Mas tem só um pontinho assim que eu não falei, que é o seguinte, toda a preparação é cheia de pimenta. Like Delhi chili, same. Toda a preparação tem pimenta. So now coming in this way, so he was laughing. The old lady, she told, yeah, today I cannot eat anything, no food, nothing. They look how much this comes. Then his brother-in-law told, hey, why you are laughing? Why you are smiling? Contando a história, o homem estava prestes a comer e aí ele começou a sorrir, se lembrando que a senhorinha tinha dito que ele não ia conseguir comer. Só que quando ele deu um sorriso, o cunhado começou a perguntar, ei, por que você está sorrindo? O que aconteceu? They told, no, I am not laughing. Not these things. Aí ele falou assim, eu tô rindo, eu ri, mas não tem nada a ver com isso aqui não, eu lembrei de outra coisa, não tem nada a ver não, deixa pra lá. They told, no, tell me, why are you laughing? Why are you smiling? Tell me. Mas o cunhado insistiu, por que você tá sorrindo? O que você tá pensando? O que aconteceu? Then they both also argument. E aí daí criou uma briga, eles começaram a brigar. Then they also quarreled to each other. They told, I will not eat anything. Chalo. E aí, no final, o genro falou assim, eu também não quero mais comer. Deixou e foi embora. And then all the dishes prasad with plate also falling down. E aí, nessa briga, o prato com toda aquela comida praçada acabou caindo no chão. And when he was returned back his home on the way, same old lady told, did you eat today? E aí, quando ele estava voltando para casa dele, no caminho, passou pela senhorinha de novo, que perguntou, e aí, comeu hoje? Conseguiu comer? Aí ele, não. So for the Chaitanya Charitamrita Chaitanya Bhagavad, Vrindavan Das Chaitanya Bhagavad, Lakha Drabba Jadi Rahe Ghare, Krishna Ichha Vina Bhojan Karite Na Pare. If Krishna will not desire, you cannot eat anything. So that means Krishna desire is the best. Bhagavad Ichha.
Então tem esse verso do Chaitanya Bhagavata que diz que mesmo que você tenha muito dinheiro de tudo, acesso a toda a comida gostosa, qualquer coisa, mas se não for o desejo de Deus, você não vai conseguir comer. Então a conclusão é que o desejo de Krishna é o mais importante. Once I was coming from Delhi to USA, no? My flight was duration 30 hours. Um dia eu estava viajando de Delhi, da Índia, para os Estados Unidos. E o meu voo total era de 30 horas em trânsito. I remember I'm going Delhi to Japan, Tokyo, and with one stop behind Tokyo to going to New York to go Houston. Então eu lembro que minha conexão era em Tóquio, no Japão. Aí eu fui de Delhi para Tóquio, e de Tóquio eu ia para Nova York eu ia para Houston, nos Estados Unidos. That time Delhi devotees, they gave lot of prasad to me. Aí os devotos em Delhi me deram muita praçada para levar para minha viagem, muita comida. But what happened, which was not prasad, that prasad they gave me. But when coming airport, no, I returned back these things and took another bag. That bag is not prasad. Então eles me deram a sacola com a praçada, mas na hora de se despedir no aeroporto, acabou que, sem querer, eu dei essa sacola de praçada de volta e peguei uma outra sacola que não tinha nada de comida dentro. So I'm thinking the Krishna desire. If Krishna no desire, we cannot eat. Nesse dia eu percebi, né, que não era desejo de Krishna que eu comesse naquela viagem. Então se não for desejo de Krishna, nem comer a gente consegue. Many times I'm saying, when I'm coming from Delhi, then my flight cancelled. Okay, arrives in Heathrow. Then flight cancelled. So much snowfall, that area. And then what will do? And staying there without food, without water, thousand people in there. And there will be all flights completely cancelled. 2 days completely blocked. What do you call? And always they announce when we cannot arrange anything, you do yourself, what to do there. Teve uma outra vez também que eu estava vindo de Delhi e tinha uma escala em Londres. E aí o que aconteceu foi que lá em Londres teve uma nevasca. E aí na hora de pegar outro voo, não deu mais, porque por causa da neve, todos os voos foram cancelados, todos os voos. Milhares de pessoas ficaram com os voos, tinham perdido seus voos, estavam presas no aeroporto por causa da neve. Então assim, até mesmo as companhias aéreas anunciaram, não tem nada que a gente possa fazer por você, não tem hotel, não tem nada, arranjem vocês mesmos, depois a gente vê. Então assim, eu vi isso, né, fiquei lá muito tempo no aeroporto, né, acho que foi alguns dias, né, depois, 2 dias tendo que esperar para poder embarcar no próximo voo, tremendo de frio, sem comer, sem beber, não tinha nada para comer, nada para beber e passando frio, né, desejo de Krishna. Some when my flight was Delhi to Heathrow to Rio de Janeiro. But the next day, I arrived in Rio de Janeiro. So, what to do? Everything is dependent on Krishna. Krishna is our maintainer, Krishna is our protector. This is the thing. Talvez alguns de vocês se lembrem dessa situação, quando eu estava vindo de Delhi, da Índia, para o Rio de Janeiro, e aí foi quando aconteceu isso, que eu fiquei preso em Londres por causa da neve. Então, assim, tudo que acontece é desejo de Krishna. Krishna é nosso mantenedor e nosso protetor. I will tell you, the one devotee brought all prasad, but did not bring rice or chapati, nothing, only sabji. Remember? Teve uma outra vez também que foi o seguinte, o devoto deu a praçada toda, mas era só sabji, não tinha o arroz e não tinha o chapati, o pão. Esqueceu o arroz. Ah, esqueceu o arroz, o devoto. Então, assim, tinha tudo assim, mas não tinha o arroz. Every moment you think, they think, Krishna is my maintainer and Krishna is my protector. Então, a cada momento você tem que pensar isso. Krishna é meu mantenedor, Krishna é meu protetor. Without Krishna desire, one leaf cannot also move. Sem o desejo de Krishna, nem mesmo uma folha pode se mexer, se mover. Leaves cannot move. Uma folha de uma árvore não pode mover se não for desejo de Deus. It's, what is the Hindi verse? You know? कृष्ण की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता.
Without Krishna desire, the leaf cannot move up. Então, se não for o desejo de Krishna, nem mesmo uma folha pode se mover. You cannot raise your hand without Krishna desire. Everything is your Krishna's desire. Nem mesmo mover a nossa mão, o braço, a gente consegue se não for o desejo de Deus. Tudo tem por trás do desejo de Deus. So when you will realize it, automatically all your ahankar, false egos will go away. Então, no dia que você de fato se der conta disso, você vai abrir mão de todo o seu arrancar, todo o seu falso ego. I am doer. This type of false ego. Que se você pensar, eu sou o executor da ação, isso é um falso ego. Everything is controlled by Krishna. Tudo é controlado por Krishna. So you think today you will get prasad or not? Everything is very Krishna desire. If Krishna desire, you have to take it. Other go, Maharaj, too late, I am going. Go. Prasad not in your fate, what will do? Então, você vai comer hoje ou não? Você vai tomar praçada hoje ou não? Né? Vamos ver o desejo de Krishna. Você talvez diga, Maharaj, já está muito tarde, eu vou embora. Tá bom, vai, né? Não está no seu destino tomar praçada, então você vai embora. This is your dinner. You think, Maharaj, too late, I am going. Actually, Krishna did not write your fate, you will take prasadi here. Então, se você pensa assim, Maharaj, está muito tarde, quero ir embora, você vai embora antes do final. Na verdade, é porque Krishna não escreveu no seu destino que era para você tomar praçada aqui hoje. Why I am saying this is called Saranagati means there are 6 limbs of Saranagati. Anukulasa Sankalpa, Pratikulasa Vivarjanam, Rakhishyate Vishasu Guptite Varanam Tatha. Atmanikya Karpanye Sarvida Saranagati. So, Chaitanya Charitamritam, this thing also explained. And hunter, he completely surrendered to the feet of Narada Rishi. Then Narada he gave blessing. Então, o Chaitanya Charitamrita explica que Mrigari, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Narada Rishi. E é por isso Narada Rishi deu a bênção para ele. Sadhu Guru is giving blessing, but we are not accepting. What to do? Na verdade, o Guru, o Sadhu, eles estão dando bênçãos, mas nós não estamos aceitando essas bênçãos. What are you saying? Gurudev, give mercy, give mercy. Então você diz, Gurudev, me dá misericórdia, misericórdia. And one person, he came in front of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Então veio uma pessoa até Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. And told Babaji Maharaj, you are Siddha Maharaj, a Siddha Mahapurush. E falou assim, ó Babaji Maharaj, você é um Siddha Mahapurusha, uma alma. Please give mercy to me. Por favor, me dê misericórdia. Then Gaur Kishore Das Babaji, do you want mercy from me? Gaura Kishora Das Babaji disse, você quer minha misericórdia? But yes, Gurudev, yes, Maharaj, give mercy. Sim, Maharaj, sim, me dê misericórdia. Then Gurudev, take this door coupon. Toma aqui essas vestes de renúncia, toma essa aqui a sunga. That means sannyas vesh. Toma a roupa, aceita a roupa de um sannyasi, de um renunciado. Then he ran away. Aí o cara saiu correndo. We are saying something, Gurudev, give mercy. But we want mercy. According to my desire, you give mercy. Então a gente diz, Gurudev, me dá misericórdia, misericórdia. Na verdade, a gente quer misericórdia de acordo com o que a gente acha que é bom, de acordo com o nosso desejo. You read Gaur Kishore Babaji life is the same thing. Vocês podem ver isso na vida de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. Sadhu Guru always giving mercy, but according to your capacity, you have to accept. O Sadhu e o Guru estão sempre dando misericórdia, mas você tem que aceitar essa misericórdia de acordo com a sua capacidade. This is the person. Guru's mercy, Krishna's mercy, always with us. Então a misericórdia de Guru e de Krishna estão sempre com a gente. And another thing, everything coming on your previous positive action karma. What to do? Outro ponto, tudo que acontece é por causa do seu karma também. Faz o quê? Many times I tell these things. Karmannopi arhomanana dukkavati sukhaja paschet pako viparjya mituna charananam. Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj this verse, Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami Pad told him, Rajan, a king Parikshit, listen. In this material people, they are doing hard work. Why? How get money, wealth, solve their many kinds of problems. Então, no chamado Bhagavatam, Shukadeva Goswami falou isso para Parikshit Maharaj, que as pessoas nesse mundo elas estão fazendo karma, atividades. Por quê? Porque elas querem, né, conseguir dinheiro, satisfazer seus desejos, obter felicidade. So karmannopi arman dukkha hoti sakaya. How to
and solve my problem and I will get happiness. E eles querem, né, com o karma, com as atividades, as pessoas nesse mundo buscam o quê? Né, resolver os problemas e obter felicidade. But we're looking opposite way coming, everything is. Mas a gente vê que o resultado é sempre o oposto disso. Opposite way coming. Oposto. Or everything you will get according your previous particular action, karma. Na verdade, tudo que você vai obter é devido aos frutos das suas ações passadas, do seu karma. You cannot get more or you cannot get less also. Não tem como você obter mais nem menos do que está predestinado pelo karma. Understand this? Today you will get how much money. This is also written on your forehead. Até mesmo quanto dinheiro você vai conseguir hoje, também está escrito na sua testa. How long you will be staying in this material? Everything has been written. Quanto tempo você vai ficar nesse mundo, também está escrito. Chitragupta, he wrote everything. Chitragupta já escreveu tudo. Chitragupta, understand, the clerk of Jamaraj. O assistente, o escrivão de Jamaraj, ele escreve tudo, ele já escreveu isso. Everything is also fixed for you. Tudo que vai acontecer com você já está Just you don't know yourself. For this regard, sometimes you are blamed to Krishna, blamed to Sadhu, Guru and others. Você, tudo já está fixo e predestinado, mas você não sabe disso. Então por isso que você às vezes fica culpando Deus, culpando o Guru, culpando os outros. This is true or wrong? É verdade ou não é? How long will you stay with your wife, children, husband? Everything is also according to your previous action. Até mesmo por quanto tempo você vai ficar casado, né, com a sua família, com seus filhos, tudo isso também está predestinado pelo karma. Vidir Vidhan ke khandaite nare. Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur explained. According to your previous action, no one can solve. Because you are the creator of your karma or you are the destroyer of your karma. Então você é o criador do seu próprio karma e o destruidor do seu próprio karma. Ninguém pode parar os resultados do seu karma para que eles venham para você. Ninguém pode fazer isso. This is the 100% this thing. Isso é verdade, é 100%. If you have faith or not. Você pode ter fé ou não nisso, mas isso é verdade. Janma Mrityu Vivaha. Janma means your birth. Mrityu means your death. Or Vivaha means your marriage. Where will you? No one can tell you. Even astrologer cannot tell. Então, seu nascimento, Janma, Mritu, sua morte e seu casamento. Como isso vai acontecer, onde vai acontecer, né? Ninguém pode dizer isso. Isso nem mesmo um astrólogo. You understand? Vocês entenderam? Everything depends on Krishna. Krishna desire is best. Everything else. Tudo depende de Krishna. O desejo de Krishna é o melhor. Just I tell one Maharaj, what is his name? Akinchal Maharaj or something. Prabhupada disciple. Yes. Many astrologers saw his hand and this is told. And you have to become Grihastha. Tem devoto que era de segundo Shilabhaksana Prabhupada, acho que era Akinchana Maharaj o nome dele, não estou me lembrando exatamente. Que o que acontece? Vários astrólogos tinham visto, né, a mão dele, né, lido a mão dele e tinham falado que ele ia se tornar um Grihastha. No, I just tell the name, but name is not public. It is written in their life history. Então, perdão, acho que eu não estou falando o nome exatamente da pessoa certa, mas está mencionada essa história. And he took shelter lotus feet of Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, essa pessoa que estava com destino para se casar, virar um Grihastha, mas ele se abrigou em Shilabhaktisiddhanta Prabhupada. Then he asked Prabhupada, many astrologers told me, I will become Grihastha, but I don't want to become Grihastha. I want to serve your lotus feet. I want to become perfect brahmachari. Whole life I will celebrate your lotus feet. Mas ele veio para Shilabhaktisiddhanta Prabhupada e disse, Prabhupada, eu não quero me casar, me tornar um Grihastha, eu quero ser um monge celibatário aos seus pés de lótus, quero servir você minha vida inteira, quero ser um celibatário, entregar minha vida inteirinha no serviço a você. Mas muitos astrólogos disseram mas muitos astrólogos disseram que eu ia casar. Then Prabhupada, don't worry, you practice devotional service to Krishna, I am giving blessing to you. You will never become Grihastha. You will become perfect brahmachari and sannyasi. E aí, mas Shilabhaktisiddhanta disse para ele, não se preocupe, né? Eu estou dando minhas bênçãos para você, né? Se engaje, se ocupe no serviço devocional,
que você vai ter minhas bênçãos e você vai se tornar um brahmachari perfeito e um sannyasi depois. Then he become great devotee and sannyasi. What is his name? Written in? His name is there. Então, e esse devoto essa pessoa se tornou um grande devoto depois, até mesmo um sannyasi. O nome dele está mencionado. Onde que está mencionado mesmo? Just I heard this katha from Bhaktivinoda Bharati Goswami. Once his katha he also told. Eu ouvi essa história, na verdade, no Harikatha de Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj. Ele contou uma vez essa história. Sadhu Guru can change your also faith. Bhagavad परिवर्तन कर सकते हैं. O sadhu e o guru, eles podem mudar o seu destino. You understand? Você entende isso? There are many also examples. We are going to Navadvip Parikrama. What is the place? No, Godrum. Markandeya Rishi Katha. Markandeya Rishi, when he born, then his mother, and so the astrologer, his, like, what is it called? Janma Patrika, no? Chart, birth chart. Then astrologer, he told, your son, when he will be 11 years old, he will be die. Quando a gente vai até Godruma, no Navadvipa Parikrama, a gente vai no local, a gente ouve a história de Markandeya Rishi em Godrum. Que era o seguinte, era um menino que a mãe dele, quando ele nasceu, levou, os astrólogos fizeram um mapa astral, um mapa natal da criança, e viram que com 11 anos ele morreria. But Markandeya Rishi's mother, she did not tell to him. Mas a mãe de Markandeya Rishi não contou para ele que os astrólogos tinham falado que ele ia morrer aos 11 anos. Every day his mother crying and thinking, when my son will be 11 years old, he will be die. Todo dia a mãe chorava muito, pensando, ai, meu filho quando fizer 11 anos vai morrer. Many times Markandeya Rishi, he asked his mother, why you are crying? What happened? But she did not tell. Markandeya Rishi perguntava para a mãe dele, mãe, por que você está chorando? O que aconteceu? Mas a mãe não contava. Because she thinking, the astrologer was perfect. Because great astrologer, he perfect way calculate. Então, porque ela não contava, porque os astrólogos realmente tinham falado, e os cálculos dos astrólogos eram perfeitos, realmente. Understand? If your Janmapatra is perfect way calculate, that must be happen. Então, se realmente se realmente o cálculo do seu mapa astral, do seu mapa natal foi feito de forma perfeita, com horário que você nasceu perfeitamente, tudo isso, com certeza aquilo que está no karma realmente vai acontecer. So now coming here, when Markandeya Rishi, he was 10 years, 11 months. Então, quando o Markandeya Rishi tinha 10 anos e 11 meses de vida, even past 30 days, just one day left. 10 anos, 11 meses e 30 dias. Faltava só um dia para completar 11 anos de vida. And that day one sadhu came in his house, in his village. Um santo foi até a vila onde ele vivia. And that day, Markandeya Rishi last day, he had to die. When the sun set, he will be die. E naquele dia, no fim do dia, Markandeya Rishi ele morreria. Depois do pôr do sol, ele iria morrer. Then Markandeya Rishi just paid his obeisance at lotus feet of sadhu. Markandeya Rishi prestou suas reverências aos pés de lótus do sadhu. And then sadhu gave blessing. Chiranjeevi Bhava. And Saptakal, like her. And no. What is the word? No. Sapta. Markandeya Rishi, how long he was living? 7 days of Brahma. He giving him blessing. Okay, fala. Então, quando ele prestou a reverência para esse santo, o santo deu uma bênção para ele. Possa você viver muito, possa você viver por 7 dias de Brahma, que são milhões e bilhões de anos. Ele deu essa bênção para ele quando ele prestou a reverência. One day of Brahma means how many days? Imagina, dia de Brahma, quanto tempo? 1000 Chaturju. Saptakalpa means one day of Brahma. The sadhu gave blessing to him. Hey Markandeya, you have to stay in this material Saptakalpa. Então, o sadhu deu essa bênção para o Markandeya Rishi. Você vai viver nesse mundo por Sapta Kalpa, por 7 kalpas, 7 dias de Brahma. E um dia de Brahma já são bilhões e bilhões de anos.
Then Markandeya Rishi, he came and told his mother, the sadhu gave me blessing and I had to stay in this material world 7 days of Brahma, Saptakalpa. E aí, Markandeya Rishi voltou até sua mãe e disse assim, olha, o santo me deu uma bênção de que eu vou ficar vivo por 7 dias de Brahma. Then Markandeya Rishi's mother, when heard this, then she came, asked the sadhu, how possible? Astrologer told, today my son will be die. When sun set, my son will die. Then sadhu told, whatever is coming out from mouth, this will be perfect. Então, o que aconteceu? A mãe foi até o sadhu, né, tirar as contas e falou, mas o outro sadhu tinha dito que meu filho ia morrer hoje. Você está dizendo que ele vai ficar vivo por 7 dias de Brahma? Aí o sadhu falou assim, mas o que eu falei está falado e é perfeito. E é isso aí. So by the blessing of sadhu, Markandeya Rishi was living 7 days of Brahma, millions days. Porque tudo que sai da boca de um sadhu vira verdade. Então, de acordo com as bênçãos desse sadhu, esse Markandeya Rishi viveu por 7 dias de Brahma. And that is called sadhu vakka. And it's very powerful. Então, as palavras do sadhu é algo muito poderoso. And change everything, change your fate, change everything. As palavras de um sadhu são muito poderosas e elas mudam tudo no seu karma, podem mudar seu destino completamente. But one thing, just you surrender to Sadhguru, then Sadhu will change everything. As well now this change, Mrigari. Mas tem um ponto, você tem que se entregar ao sadhu, ao guru, e eles vão mudar tudo para você. Da mesma forma que Narada pôde mudar a Mrigari, porque Mrigari se entregou a ele. So Gurudev many times also told, we want to blessing from Sadhu, but we don't want to break our bow and arrow. Então, o Gurudev falou várias vezes, a gente quer receber as bênçãos do sadhu, de um santo, mas não queremos quebrar nosso arco, nossa flecha. Bow and arrow means our ahankar. Ahankar understand? False ego. Que é exatamente o nosso ego, nosso arrancar. A gente não quer abrir mão do ego. When you give up everything to Sadhu Guru, then automatically mercy will come. Quando você, abre mão de tudo por sadhu e guru, automaticamente a misericórdia vai vir. Sadhu Gurus have mystic power, they can change everything. Why not? O sadhu e o guru, eles têm poder místico. If they want, they can change. Eles podem mudar tudo. Se eles quiserem, eles podem mudar sim. If they want, they can do it. I mean, nothing they have to do. When I was in, what is called, in place, one person, he is coming with his wheelchair, I will chant holy names. Oh, why you chant holy names? What do you want? I asked. Well, how can I walk? I will chant holy names, then you can walk. And he chanted holy names, then he started to walk. Possible, impossible, possible. If the mouth, if your words is coming from mouth, this will be popular. I'll be thinking, okay, what will going? You understand this? So everything depends on Krishna desire. Tudo depende do desejo de Krishna. Na verdade, se o sadhu quiser, ele pode mudar sim o seu karma, o que acontece com você. Mas às vezes ele simplesmente não se envolve e fala, tá acontecendo, ele não muda. Mas se ele quiser mudar, ele pode mudar. Inclusive, se ele falar alguma coisa que vai acontecer, isso vai acontecer. E ele pode fazer do possível impossível, do impossível possível. Tem um exemplo também de uma vez que teve um homem que chegou até mim e ele não conseguia andar, ele tinha um problema de andar. E aí eu falei para ele cantar o Santo Nome, ele disse que não queria saber de cantar o Santo Nome. Aí eu falei assim, o que você quer então? Ele falou, eu quero voltar a andar. Aí eu falei, você quer voltar a andar? Canta o Santo Nome que você vai voltar a andar. E aí o que aconteceu? Ele realmente cantou o Santo Nome e ele voltou a andar. So your faith, chant holy names. With faithfully chant holy names. You can see many kinds of miracles coming in your life. Então, you realize yourself. Você deve cantar o Santo Nome com Self-realization, the best realization. E você vai observar vários milagres na sua vida. A melhor experiência é a experiência pessoal que você tem sobre algo. That is called Atma Anubhuti, self-realization. Quando você tem uma experiência própria, Atma Anubhuti, uma autorrealização, isso é a melhor experiência possível. So you faith, chant holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So all you surrender to Guru and Krishna,
and then life will be successful. Então se entregue, se renda ao Guru Krishna e sua vida será exitosa. And mainly give emphasis to the word chanting holy Nam Sankirtan. E dê ênfase em cantar os santos nomes, Nama Sankirtan. And always think, Krishna is my maintainer, Krishna is my protector. Krishna is my protector, Krishna is my maintainer. Rakhe Hari, Mare ke, or Mare Hari, Rakhe. If Krishna will protect, no one can kill you. Or Krishna is thinking, he will kill you, no one can protect you. Então sempre pensem, Krishna é meu mantenedor, Krishna é meu protetor. Né? Sempre pensem, Rakhe Hari Mareke. Se Krishna quiser me proteger, quem vai poder me matar? Mare Hari Rakeke. Se Krishna quiser me matar, quem pode me proteger? Gaur Preman. The story about when he smiled. Just I know this may be very high, but just he smiled, and because the woman told that, then he smiled, then he couldn't eat. What if the woman? You don't understand? Because she told, then he smiled, and then he couldn't eat. I told. But what if he hadn't? What if he hadn't she told the future and this directly interfered? That is your Vidhata. Vidhata, you know what is the meaning of Vidhata? Providence. Providence, manifested in the form of old lady. And she is measurement that she is showing to us. She is taking some sand, put on the pot and throwing down and do this way. And that is Leela. So for this regard she told, today you cannot eat anything. And when the plate is coming, then he is smiling. But the old lady, she told me today I will not eat, but still I have. Just he is about to eat. Then he is smiling. That means he is thinking, and that old ladies were wrong. For this he is smiling. But his brother-in-law, opposite were thinking, why you are smiling? Maybe this is not good, that this prasad, this food is not good, for this regard you are. Many speculative. I am smiling. Why I am smiling? But why you are smiling? You are not Bhagavan, I am not Bhagavan. This is true or wrong? You are smiling. Why you are smiling? Who knows? You know, or Bhagavan knows. You know, Lord knows. You understand? But when other person is thinking, guessing, maybe for this reason, maybe my dress is not good, for this reason he is smiling. But you are smiling, so remembering, that old lady, she told me, today I will not get any food, I will not eat, but this food is coming. Maybe her what is wrong, but this is true. So for this regard. I'm just thinking, sometimes there's someone that said something, and because of what he said, then the person got that. Or like this woman told him, because of this he smiled, and then No. because of this. If astrologer perfect way to measure, what is called, calculate, that would be perfect. And if that is the perfect way also, that the mathematics is the astrology is the mathematics. Your date of birth, if you give properly. Otherwise something maybe 70%, 60% they will say, I will tell this. Maybe not, maybe. You understand? They have calculated this is chart, birth chart. If you give a perfect birth chart, then calculate, and that calculate should be perfect. Understand? Otherwise, not you are giving some these. Or sadhu, Bhagavan can change your also fate also. This I am saying these things also. So always thinking, today you will eat or not, and tomorrow you will alive or not. Not say these things. You cannot say these words. And heart attack coming then. They were on the Gaudiya Math. And one sannyasi, after prasad he is sleeping. Morning Mangalarati, he did not open his room.
Then it is, huh? No. Yeah, just a few months before, no? Yeah, I saw. Left body. Huh? So who can say? Everything Krishna is there, always there. Today you will go back your home or not? Who can say? You think, I have to happen. You cannot challenge. Understand? Fala português. Então, aquela senhora, na verdade, que disse para o homem que estava medindo, avaliando para ver se ele ia comer ou não no dia de hoje, ela era a própria providência personificada. Né? Então, ela disse que ele não ia conseguir comer hoje, naquele dia. Aí, quando ele chegou lá na casa dos sogros, que ele começou a sorrir, se lembrando daquela senhora, achando que o que ela tinha dito era mentira, porque ele estava prestes a comer um banquete. Aí, o cunhado dele começou a achar estranho que ele estava sorrindo, porque, afinal, quando você sorri, quem sabe pelo que você está sorrindo, né? Só Deus sabe, só você e Deus sabem do que você está rindo. Então, por isso que o cunhado perguntou, por que você está rindo, sorrindo? Alguma coisa, né? Estava preocupado, alguma coisa está errada, minha roupa, sei lá, por que você está rindo, sorrindo? Mas, na verdade, o homem estava sorrindo pela questão daquela senhora que tinha dito que ele não iria conseguir comer. Mas, enfim, tudo isso gerou aquela briga, no final das contas ele não realmente conseguiu comer, que nem aquela senhora tinha falado. Né? Então, assim, a questão também do astrólogo. Né? Se você dá para o astrólogo o seu momento, enfim, se você sabe o momento certinho que você nasceu, absolutamente perfeito, correto, o momento que você nasceu, e o astrólogo também calcula de forma perfeita todo o cálculo do mapa astral, do mapa natal, etc., aí sim, essa informação vai ser 100% precisa. Mas se não for, se o cálculo não for perfeito, ou então se o momento, você não saber ao certo o momento que você nasceu também, então o cálculo não vai ser 100%, mas às vezes 70%, 80% de precisão, e etc. e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o guru e o sadhu, eles podem sim mudar o seu destino. Não? Are what you learn this? Don't stop. No, sorry. The Sadhguru can change your destiny in the end. Sadhu Guru can change your fate. Vasidika. And if he wants, fate. Então, se você... O Sadhu Guru, eles podem mudar o seu destino. Na verdade, você tem que entender uma coisa. Tudo é desejo de Krishna. Você tem que pensar nisso. Você acha que você vai chegar em casa hoje, você vai conseguir jantar hoje, que você vai estar vivo amanhã, mas vai estar mesmo? Não tem como você saber. É todo desejo de Krishna. Você não pode querer desafiar as coisas. Não, na verdade, tudo que acontece é desejo de Krishna. Até a gente viu na Índia agora, na Devananda Gaudiya Mata, que teve um sannyasi que logo depois da passada, ele sozinho, ele teve um ataque cardíaco e faleceu no templo, e no dia seguinte ele simplesmente não foi no Mangalara, sem ninguém saber porquê, e viram que ele tinha partido, né, faz um tempo atrás. Então, assim, a gente não tem como nem acreditar se vai estar vivo amanhã. Tudo é desejo de Krishna. Understand? So, why I am giving this katha always? One katha is that everything's Krishna Icha. Krishna Icha there. Estou falando isso para ficar bem claro que tudo que acontece é desejo de Krishna. Krishna Icha. Krishna desire is the best. O desejo de Krishna é o melhor desejo de todos. This is the thing. All we are meeting here, which desire? Krishna desire. And then again we also split here according to Krishna desire. Então a gente está aqui reunido aqui hoje, isso é desejo de Krishna. E depois a gente vai embora, né? Vai se separar, todo mundo vai para diferentes locais, isso também é desejo de Krishna. Bhaktivinoda Thakur, Tumi sarve sarishwara bhajandranan, तुम्हारा इच्छा है जीवेर जन्म मरण. तुमी सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारो इच्छा है जीवेर जन्म मरण. तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मता विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मत शिव करे न ध्वंस. According to desire of Bhajanathan Samsana, everything's going on this. Então, como o Srila Bhaktivinoda Thakur diz nessa canção, que de acordo com o desejo de Krishna, Brajendrananda chama Sundara, o Senhor Brahma cria, o Senhor Shiva destrói, Maya mantém as almas nesse mundo, enfim, tudo que acontece é desejo de Krishna. This is the main thing. Subject is this. How long you will be stay in this material world, in this body? That is depend on Krishna. Quanto tempo você vai ficar vivo nesse corpo, nessa vida, também é desejo de Krishna. Many things you can see, many relations. He and his wife came in Vrindavan. This thing is staying in Vrindavan. And what is his name? Shambhari Prabhu. His wife came and meet with him in Mathura. Very love and affection. I went with him.
Then after 3 days, ciao. Look, she came and stayed in Vrindavan. After 3 days, Então, você vê o exemplo do que aconteceu com Shambhari Prabhu e sua esposa, Vrinda Didi, que eles foram passar uma temporada em Vrindavan, se encontraram comigo em Mathura, com tanto amor e carinho, a gente se encontrou, foi ótimo. Mas 3 dias depois, ela simplesmente foi embora, ela partiu desse mundo, em 3 dias. Many also, even in our devotees also looking. What you will say to the mundane people, those who are not doing bhajan sadhana. Even our devotee, they are thinking, okay, I will stay in Vrindavan, going this day. Then, nothing. Então, até mesmo entre os nossos devotos tem isso. O que dizer das pessoas mundanas, né? Entre os nossos devotos tem gente que pensa, vou ficar em Vrindavan, vou fazer isso ou aquilo, mas acaba que não, né? Morre antes. So conclusion is that you have completely surrendered to Krishna and pray to Krishna. Krishna is here, you will stay, or Krishna desire, you fall. Então, a conclusão é que você tem que se render, se entregar ao desejo de Krishna. Se for o desejo de Krishna, você vai continuar. Se for o desejo de Krishna, você vai partir. And what will do? Chant holy names, be happy. Cante santos nomes, Don't worry seja other feliz. things. Não se preocupe com nada mais. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Good Premanand. Good. So tomorrow Mangalarti. 5:30. Amanhã uma galera de 5:30. And chant holy names. Cantem santos nomes. Then really. And go to Premanand. Go take Mahaprasad. Good or not? Understand? Yeah, many experiences. In your life also many experiences. These things also. Do bhajans and just chant brilliantly bhajans. Main thing is what is called intense chanting, Naam Sankirtan. And rename is very powerful. Então, dê ênfase em cantar o santo nome. O santo nome é muito poderoso, esse é o principal. Other things coming, going, what to do? Então, outras coisas vêm e vão fazer o quê, né? O principal é isso. Então, na nossa vida, todo mundo tem várias experiências, várias provas sobre esse desejo de Krishna, né? Então, é natural. Okay. Vrindavan Jai 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 Shri Bolo Shila Gurudeva Ki Okay. Now you can check prasad is you have. Agora vamos checar se estava no seu destino tomar prasada hoje ou não. Yes, Maharaj, I check now. Check now. Krishna desire. If Krishna desire, you can eat. If cannot desire. Yes.